Jamil colocou há pouco uma sua coluna disponível para você na nossa página do UOL, que já está entre as mais lidas e que tem a ver com mais uma ação de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos mandou 3 navios militares para a costa da Venezuela. O governo Trump enviou para a costa da Venezuela 3 navios militares sob o argumento de que serão usados para lutar contra o tráfico de drogas em águas internacionais. E esse gesto acendeu um alerta entre os diplomatas, entre as diplomacias do Brasil e de diversos países latino-americanos. De acordo aí com algumas fontes, os barcos devem se aproximar da região até a noite desta quarta-feira. Queria que você relatasse para a gente sobre essa ação do governo de Donald Trump e por que ele faz isso, Jamil. Vamos lá, Fabíola, porque isso é extremamente importante e eu diria delicado. Desde o governo de Donald Trump, e o Sakamoto tem falado sobre isso, inclusive, há uma tentativa deliberada do governo americano de classificar os grupos de narcotráfico como grupos terroristas. Inclusive no Brasil, uma tentativa de pressionar o governo para qualificar, por exemplo, o PCC como um grupo terrorista. Lembrando que Cláudio Castro, governador do Rio, e Tarcísio, em São Paulo, e além, claro, do clã Bolsonaro, todos eles apoiam essa ideia de transformar, basicamente, o PCC num grupo terrorista. Muito bem, voltando para o caso venezuelano e, na verdade, latino-americano. Agora, o que dizem o governo americano? Bom, para lutar contra o terrorismo, nós podemos usar e vamos usar as nossas, vamos dizer assim, capacidades militares, as nossas instalações militares e os nossos navios, barcos, aviões e até submarinos militares para lutar supostamente contra o narcotráfico. E aí, pelo menos por enquanto, o que dizem os americanos? Queremos, de alguma forma, interceptar esse fluxo de drogas em águas internacionais, principalmente no Caribe. Mas aí começam os problemas dessa, vamos dizer assim, dessa luta contra o narcotráfico terrorista. Primeiro ponto, o governo americano afirmou que, de fato, não existe um governo na Venezuela. O que existe é um grupo de narcotraficantes que se passa por governo na Venezuela. Olha só. Então, nós estamos, obviamente, falando agora, e basicamente o governo americano está dizendo que, de fato, na Venezuela não existe um governo. O que existe é um grupo de narcotraficantes que controla o país e que, portanto, se houver necessidade para defender os interesses americanos, ataques podem ser realizados. Gente, isso é extremamente perigoso, isso é extremamente delicado. Claro, o governo de Nicolás Maduro já anunciando medidas, dizendo que vai proteger o território, sabe toda, obviamente, a encenação do outro lado. Mas o que eu quero justamente levantar e reforçar é que, claro, a tentativa de transformar o narcotráfico em um argumento de ação na América Latina já está acontecendo. Ao utilizar justamente o narcotráfico como o argumento, o que os americanos, que o governo Trump está preparando, na verdade, é uma justificativa, na verdade, uma legitimidade para agir militarmente na América Latina. E isso é extremamente perigoso. A outra reportagem de hoje que está repercutindo bastante é sobre essa decisão, e aí tem uma coisa ligada à outra, né, Jamil, que é essa decisão do Nicolás Maduro de ele mandar, inclusive, acionar, mobilizar 4,5 milhões de milicianos na Venezuela em resposta ao que ele está chamando de ameaça dos Estados Unidos. Né? Você até citou agora, falou, é a forma aí do Nicolás Maduro. E o que as pessoas estão dizendo, né, que o governo de Trump, ele dobrou o valor, né, a recompensa para informações que levem à prisão de Maduro, né? E tem anunciado isso. Dobrou de 25 milhões para 50 milhões. Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores e o que são esses milicianos na Venezuela. Quando o Nicolás Maduro anuncia essa mobilização, que mobilização é essa, ô Jamil? Em primeiro lugar, a palavra milícia, a gente tem, obviamente, uma conotação no Brasil muito específica. Aqui na Suíça, por exemplo, o exército é de milícia. Né? O que é milícia, pelo menos aqui e algumas definições, é a atuação do cidadão para defender ou a cidade, ou o Estado, enfim. Tem uma outra conotação, por exemplo, aqui na Suíça, chamado de exército de milícia. O que Maduro está falando é que justamente ele empoderaria
justamente esses 4 milhões de venezuelanos que ele tem preparado justamente para defender o território venezuelano, caso haja algum tipo de ofensiva. É muito difícil entender exatamente o que quer dizer, quais são esses 4 milhões. A Venezuela tem uma população, se eu não me engano, de uns 30 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente que estaria, obviamente, envolvida nesse projeto. Tenho certas dúvidas se isso, de fato, tem essa dimensão ou é mais uma propaganda, obviamente, de um governo pouco democrático, para dizer o mínimo. O fato, Fabiola, é que nós temos aí uma situação extremamente tensa. O governo americano, de um lado, justificando ações militares, do outro lado, o governo de Nicolás Maduro indicando que poderia sair em algum tipo de operação de defesa do seu território. Enfim, isso tudo nas fronteiras do Brasil. Lembrando que, claro, a região já vive uma situação extremamente tensa desde a chegada de Donald Trump. Não estou aqui falando que antes não era tensa, sem dúvida nenhuma, mas agora o que nós temos é, obviamente, um governo determinado, no caso, o governo de Donald Trump, determinado a retomar o controle e a hegemonia em seu quintal. A questão é que não é mais quintal, e aí, obviamente, a gente pode ter justamente embates muito sérios. Jamil, bom dia. Ô, Saca, pode ser no nosso... Pode. Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai para o nosso intervalo, mas a gente segue sem paradas, sem intervalos comerciais, no nosso YouTube, com a pergunta do Sakamoto. Eu acho interessante quando o nosso comentarista faz pergunta para outro comentarista. Isso acontece de vez em quando no nosso All News. Vamos acompanhar. Vai lá, Sakamoto, é contigo o microfone. De novo, bom dia, Jamil. De novo, parabéns pelo lançamento do livro. Até te mandei um e-mail, mas eu não consegui, questões saúde familiares, né? Mas espero que o livro continue sendo um sucesso. É o seguinte, com relação a essa questão específica da ação militar dos Estados Unidos na costa da Venezuela, você acha que isso pode se desdobrar de fato no longo prazo com uma escalada? Porque assim, isso interessa os Estados Unidos, mas interessa ao Maduro, que também vai escalar esse discurso, alegando a existência... Olha, tá vendo aquele inimigo externo que a gente sempre falou? Tá aí, veio com os destroyers para a nossa costa, né? E aí, isso, é claro, ajuda a escalar. Mas você acha que essa escalada vai ficar na retórica, para ambos os casos, eventualmente pegando algum barco, falando, olha, traficante, etc e tal, né, e gerando algumas rusgas, ou de fato, a depender dos movimentos, pode descambar para coisa pior? Olha, Sakamoto, é muito complicado a gente prever Donald Trump, né? Ele joga justamente na imprevisibilidade, a incerteza faz parte da sua política, da sua estratégia política. Agora, o que fica muito claro é que o governo americano quer sim algumas concessões dos países latino-americanos, em específico, de uma forma muito específica da Venezuela, garantias para suas empresas, tanto na Venezuela como, e aí principalmente na Guiana, que faz fronteira com a Venezuela. Então, você tem ali, obviamente, uma tentativa de intimidação. Por enquanto é isso, intimidação. Claro, com essa justificativa de que nós vamos controlar as águas internacionais, primeiro que já seria uma violação dos próprios tratados sobre águas internacionais, que se você tiver um exército estrangeiro, uma marinha estrangeira controlando essas águas internacionais, elas deixam de ser águas internacionais por obviedade, né? Mas, enfim, essa é uma realidade. Eu acredito que, neste momento, nós estamos falando de intimidação, uma espécie de chantagem, uma espécie de assédio. Não vejo, pelo menos por enquanto, um apoio nos Estados Unidos para que haja nenhum tipo de intervenção militar maior em relação à América Latina. Agora, nos documentos do Departamento de Estado, nos documentos do governo americano, tem ficado cada vez mais claro que, se houver, por exemplo, uma base de narcotraficantes, algum tipo de atuação desses narcotraficantes em território, mesmo estrangeiro, esses barcos, essa operação militar pode fazer ataques, como eles falam, targeted, né? Um alvo muito específico. Não se trata, aí eles sempre falam, não se trata de uma guerra, nós apenas estamos defendendo o interesse americano. Isso eventualmente pode acontecer. Agora, claro, se isso acontecer, como você bem colocou, no fundo fortalece o discurso do próprio Nicolás Maduro, né? Isso é curioso que você tenha colocado isso, curioso no bom sentido, porque no primeiro governo Trump houve uma pressão muito grande sobre Maduro. Quando acaba o governo Trump, quando chega Biden,
Biden lidava basicamente com os diplomatas da época do Biden que lidavam com a América Latina e disseram: olha, a pressão não funcionou. A pressão, na verdade, causou dois fenômenos. O primeiro, o fortalecimento do discurso de Maduro e, olha só, uma presença ainda maior da China e da Rússia em território venezuelano para defender o seu aliado regional. Então, óbvio, Biden tentou uma outra estratégia, tentou um acordo. Esse acordo levou àquela eleição que depois o próprio Maduro não cumpriu. Mas era uma estratégia completamente diferente, uma estratégia de não colocar pressão e tentar trazer Maduro para um campo talvez mais democrático. Não funcionou. Bom, já voltamos para quem estava conosco na TV. Ô, Josias, as pessoas aqui no nosso chat estão falando: eita, e o que vai dar nessa briga entre Maduro versus Trump? Em quem confiar? Eu queria ouvir que lado aí, ô, Josias, o que um lado tem a ver com o outro? Como é que eles vão se enfrentar? São dois lados inconfiáveis, Fabiola, mas nós estamos diante de uma ameaça, evidentemente, mas os Estados Unidos já mostraram até onde podem ir quando decidem impor a sua vontade a outros países, né? Essa operação militar que agora se dá no Caribe, a última vez que eles fizeram algo parecido, se não me engano, foi há 40 anos, lá para final da década de 1980, o governo do George Bush determinou a invasão do Panamá. Invadiram para tirar o então presidente do Panamá, que era aquele Manuel Noriega, do poder, e foi uma operação desencadeada ali, também fundamentada nessas mesmas argumentações. Era um narco-regime, o presidente era complacente, era financiado pelo narcotráfico, mais ou menos as mesmas coisas estão sendo ditas aqui agora. O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, num contato com o Lula, recomendou, dias atrás, que os países da região discutam essa incursão militar dos Estados Unidos. Vai haver agora, na sexta-feira, um encontro de uma cúpula de presidentes dos estados do Tratado de Cooperação Amazônica. Agora, nesta sexta-feira, o Lula está se equipando para viajar para Bogotá, onde se realizará esse encontro, e claramente, certamente, este assunto será tratado nessa reunião. E acho que é absolutamente razoável que os países dessa região discutam, sobretudo o Brasil. O Brasil faz fronteira com a Venezuela, já sabemos o que acontece quando há encrencas na Venezuela. Os venezuelanos descem em levas para o território brasileiro. Então é preciso que o Brasil saiba, tome ciência, que acompanhe o que está acontecendo na vizinhança, até porque vai ser. Já recebemos aqui um êxodo de venezuelanos e pode acontecer novamente se os Estados Unidos levarem às últimas inconsequências essa sua intenção de incursionar a partir de pretensas águas internacionais e tal, no território venezuelano, né? Então, dias atrás estava o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, dimensionando até onde eles podem ir, né? Diz que há grupos de narcoterroristas operando nessa região, alguns deles estão usando ali espaço aéreo internacional, águas internacionais, para traficar drogas para os Estados Unidos, diz ele, e que, diante desta ameaça, os Estados Unidos vão agir para conter, para deter o empreendimento criminoso, como ele se referiu ao governo Maduro. O governo Maduro, na visão da Casa Branca, é hoje um empreendimento criminoso. E ameaça esse empreendimento, ameaça a segurança americana e que, portanto, os Estados Unidos têm o direito, na visão do governo Trump, de fazer o que bem entendem nessa região, para proteger, hipoteticamente, a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, o debate está posto, há uma preocupação grande do governo brasileiro. Esta preocupação vai ser manifestada ali nesta reunião que vai ocorrer na sexta-feira. Pelo que soube, o Nicolás Maduro não deve comparecer, embora seja membro desse grupo que se reúne na sexta-feira, esse grupo do Tratado de Cooperação Amazônica,
embora a Venezuela integre o grupo, o Nicolás Maduro não deve participar. Mas esse assunto certamente será tema desse encontro, Fabiola. E é muito razoável, até desejável, que os países discutam essa incursão, embora aparentemente não há muito que possam fazer. Até porque o governo americano alega que está trafegando por águas internacionais e, portanto, não está invadindo o território marítimo de nenhum país e tal, mas daí para a invasão é um pulo, Fabiola. O Jamil, Fala, Jamil, pode falar. Tem um outro elemento, que é o bloqueio naval, né? Que você pode estabelecer justamente nessas águas internacionais. Você pode acabar criando uma situação de bloqueio naval, que a gente sabe o quanto isso, obviamente, é um ato de guerra, no fundo. Aqui ninguém, e eu acho que o Josias vai concordar comigo, ninguém está defendendo o Nicolás Maduro, não é essa a questão. A questão é, obviamente, expor justamente eu diria, a situação delicada que a região hoje vive, com todos esses elementos, basicamente ganhando uma dimensão que às vezes eles, claro, podem sair do controle.